Olá, amigos, boa tarde. Hoje eu estou aqui nessa véspera da eleição brasileira do segundo turno para, na verdade, fazer um desabafo. Cara, eu não aguento mais essa história de que não se pode votar no Bolsonaro porque estaríamos defendendo a democracia. E eu quero, antes de continuar, deixar claro o seguinte: eu jamais seria eleitor do Bolsonaro. Não seria. Honestamente, eu não seria. Não acho que o Bolsonaro seja um candidato sequer mais ou menos. Ele é medíocre. É um retrocesso para o Brasil, é uma vergonha para o Brasil eleger um presidente como o Bolsonaro. Mas mais vergonha eu tenho, e menos ainda eu gosto, da hipocrisia. Porque o que eu tenho visto por parte da esquerda brasileira, por parte da esquerda europeia, da mídia, agora um vídeo de estudantes de Harvard, enfim, dos artistas e da intelectualidade brasileira, é uma tremenda hipocrisia. Por quê? Porque eu concordo que eleger Bolsonaro é um atentado à democracia e é um ato de desespero perigoso, que embute vários riscos. Concordo com isso. Apenas acho que a alternativa não é menos perigosa. Eleger Haddad também é um ato contra a democracia. Por quê? Um partido que se manteve no poder por 13 anos, roubando, assaltando as empresas estatais, comprando mandatos, comprando leis, comprando apoio de parlamentares. Um partido que tem toda a sua cúpula e 4 tesoureiros na cadeia, julgados por instâncias superiores, e que não teve a decência de pedir desculpa ao país, de admitir que errou, corrigir os rumos, expulsar aqueles que erraram e começar de novo, um partido que faz isso, que governa assim, desculpem, não pode ser considerado um partido democrático. Ou seja, eleger o PT também é um atentado contra a democracia no Brasil. E eu não vejo a intelectualidade brasileira, eu não vejo os estudantes de Harvard preocupados com isso. Eles só criticam a eleição de Bolsonaro, que, repito, e eu concordo, é um risco para a democracia brasileira. Um risco calculado, mas é um risco. Eu entendo quem vota nele. O desespero é tanto e a alternativa é tão ruim, mas tão ruim, que eu até entendo o voto em Bolsonaro. Não concordo com ele, mas entendo. Agora, o que me incomoda é a gente malhar só um lado. Por que eleger Bolsonaro seria um ato contra a democracia? E eleger Haddad não? É isso que eu não consigo entender. Vamos lá ver uma coisa curiosa. Vocês são capazes de me dizer, de me apontar no mundo, um regime de extrema-direita? Porque eleger Bolsonaro é um risco. A mídia se refere a Bolsonaro como extrema-direita, coisa que ele não é. Bolsonaro é um idiota, é um imbecil, é um ignorante, é um boçal, é um arrogante, é um fanfarrão, é um briguento, mas não é extrema-direita. Aliás, não há extrema-direita, gente. Não tem nenhum país no mundo atualmente que seja governado por algum partido de extrema-direita. Já o contrário, né? Vamos lá, para Cuba, para Venezuela, para a Coreia do Norte, para a China. A China é uma jabuticaba tão completa, tão perfeita, é uma ignomínia, que optou por ser politicamente comunista e economicamente capitalista. Tem coisa mais bizarra que isso? Mas por que a intelectualidade não se revolta contra isso? Por que não vão para as ruas? Por que não fazem videozinhos idiotas condenando Cuba, condenando a Venezuela, condenando a Coreia do Norte, condenando a extrema esquerda? Por quê? Qual é a lógica disso? É que o risco de elegendo o Bolsonaro, a gente estar elegendo a direita e não a extrema... Mas vai lá, vamos fazer uma concessão. O risco de eleger a extrema-direita existe. Do outro lado, nós não temos o risco de eleger o comunismo. Já existe. Está lá e não vejo ninguém lutando contra isso. É isso que me incomoda, essa hipocrisia dessa esquerda burra, idiota, hipócrita, que quer convencer-nos de que só eleger a direita é que é um atentado à democracia, quando na verdade o atentado à democracia está nos dois lados, com o agravante, como eu disse, de que o atentado à democracia, ou às democracias, a democracia no mundo, por parte da esquerda, já está em vigor em alguns países, enquanto que o atentado à democracia por parte da direita, ou da extrema-direita,
ainda é apenas uma possibilidade, apenas entre aspas, mas é uma possibilidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, varreu-se a extrema-direita do mundo, não existe extrema-direita. Vamos encarar os fatos, gente. Não existe extrema-direita governando nenhum país, mas existe extrema-esquerda governando países. Repito, por que essa intelectualidade burra? Por que é que os artistas, por que é que a esquerda, essa esquerda caviar hipócrita, não faz vídeos, não faz manifestações, protestos, manifestos contra as atrocidades que se cometem nos países que são governados pela extrema esquerda? Por quê? Porque só a eleição de Bolsonaro é um perigo para a democracia no Brasil? Porque a eleição de Haddad, um cara que tem mais de 30 processos, que representa um partido que se transformou numa quadrilha, numa organização criminosa, que assaltou o povo brasileiro durante mais de uma década, por que a eleição de um sujeito desses, que representa um partido burro, arrogante, desses, que quer amordaçar a mídia, o controle social da mídia, né? Que manipula, que compra votos, por que isso não é ataque à democracia? Me expliquem aí, qual é a lógica? Sabem qual é a lógica? Nenhuma, não existe lógica, porque isso é fanatismo, isso é cegueira. E eu tenho, por fim, um recado para dar à esquerda. É que, para defender a esquerda, ou os princípios da esquerda, não é preciso defender o PT, não é preciso fazer de conta que Lula não errou. É muito possível e é desejável defender a esquerda, e, aliás, os bons esquerdistas defendem os princípios da esquerda, e um deles é exatamente a moralidade, o trato da coisa pública, é o respeito pela opinião dos outros, é o respeito pelas liberdades individuais, e não há liberdade individual nem respeito quando se compram votos, né? Quando se rouba, quando se vende um Estado. Então eu gostaria muito que a esquerda brasileira e a esquerda internacional e a mídia resolvessem de uma vez por todas acabar com essa fantochada de crucificar Bolsonaro, que, repito, é um merda, o Brasil vai sofrer muito, tomara que eu esteja errado, mas eu não vejo como seria diferente elegendo Haddad. Haddad não é um democrata, o partido que ele representa não é democrático, pelo menos não agiu como tal, não reconheceu até agora que errou. E então não vejo razão nenhuma para condenar um e absolver o outro. A verdade é uma só. Eu não sei quem é que vai ganhar a eleição no Brasil, mas eu sei quem já perdeu. Quem já perdeu foi o Brasil e quem já perdeu foi a democracia. Entendo quem vota no Bolsonaro, não entendo quem vota em Haddad. E isso não é uma opção. Isso não é uma declaração de voto. Eu não estou a favor de Bolsonaro. Repito, se ele não fizer nenhuma merda no governo, ainda assim vai ser um péssimo presidente, porque ele é um péssimo ser humano. Agora, só me irrita fazer o contraponto, acharem que eleger o PT e seus representantes seria uma alternativa melhor. Pois bem, não é. Não seria. E eu compreendo que o brasileiro ficou num beco sem saída, ficou à mercê de bandidos, ficou à mercê de manipuladores de opinião e não tem outra opção a não ser romper com o passado e eleger um maluco, um louco, que vamos torcer para que não faça um estrago maior. Porque a democracia, meus caros, está ameaçada, quer de um lado, quer do outro. Agora, atores brasileiros da Globo, jornalistas de esquerda, estudantes de Harvard, parem com essa palhaçada, tomem vergonha na cara, vamos defender a democracia? Vamos, estou com vocês, compartilho qualquer vídeo que vocês queiram para defender a democracia no mundo, mas é defendendo a democracia de verdade, não atacando só um lado. Vamos encarar que um candidato que tem na sua chapa como vice Manuela Dávila, que é do Partido Comunista Brasileiro, ou seja, desde quando um partido comunista é democrático? Desde quando um partido que defende um regime de partido único, que defende a ausência de propriedade privada, ou pelo menos o combate a ela, né? Desde quando um partido comunista pode ser considerado democrata? Então, como é que se pode levar a sério que é democrata um candidato que tem como seu vice, como sua vice, Manuela Dávila do Partido Comunista? Me expliquem isso. Então, vamos acabar com a hipocrisia, vamos defender a democracia, mas quem sabe, ao longo dos 4 anos de mandato do Bolsonaro, nós vamos ter que estar muito atentos
para defender a democracia, claro. Mas não pensem que seria diferente se estivéssemos com Haddad no poder. Não seria. Nós deveríamos estar ali para defender a democracia, como aliás fizeram as instituições ao longo desses últimos 14 anos de governo do PT. Se não fossem as instituições democráticas, nós teríamos desandado e o Brasil não seria uma democracia. Seria tão democrático quanto a Venezuela ou quanto Cuba, se fossem obedecer às pretensões do PT e seus asseclas. Então, vamos parar de brincadeiras, vamos parar de brincar com a opinião pública, vamos parar de hipocrisia. O PT não é sequer um partido ou uma organização criminosa. E recomendar o voto numa organização criminosa é, no mínimo, muita cara de pau. Era isso que eu queria dizer. Bom voto e salve-se quem puder, né?